Olá e bem-vindo de volta ao Portuguese with Leo. Якщо ви не говорите португальською, активуйте субтитри внизу. Aqui em Portugal temos uma grande comunidade ucraniana há já várias décadas. A imigração ucraniana para Portugal começou nos anos 90, após a queda da União Soviética em 1991, e desde então a comunidade ucraniana em Portugal tem crescido e crescido, tendo chegado a ser a maior comunidade estrangeira residente em Portugal em 2002 e sendo hoje em dia a terceira maior comunidade de imigrantes, depois do Brasil e Cabo Verde. A diferença é que no Brasil e em Cabo Verde fala-se português, mas na Ucrânia não, o que significa que os ucranianos são a maior comunidade de não lusófonos em Portugal. Como tal, no vídeo de hoje quero comparar o português ao ucraniano e dar dicas a todos os ucranianos que estiverem aqui em Portugal a aprender português. Como deves imaginar, eu não falo ucraniano, por isso tenho como convidada Alessia, que é ucraniana e professora de português no Instagram. Bem-vinda, Alessia. Obrigada pelo convite. De nada. Conta-me, Alessia, há quanto tempo é que vives aqui em Portugal e porquê que começaste a aprender português? Eu vivo aqui em Portugal há um ano, mas comecei a aprender português em 2014. Ok. E comecei a aprender na Faculdade de Letras da Universidade de Linguística de Kiev. Depois fiz 2 intercâmbios em Portugal, em 2017 na Universidade de Lisboa e o segundo em 2019 na Universidade do Porto. Muito bem. E agora estás aqui há um ano e falas português de Portugal. Sim. E tal como a Alessia veio para Portugal há um ano, milhões de pessoas mudam de país todos os dias, quer seja para começar uma vida nova ou simplesmente para passar uma temporada fora. E é aí que entra o patrocinador deste vídeo, a NordVPN. Vou-te contar uma história pessoal que te vai mostrar porque é que é tão importante ter a NordVPN. Recentemente passei uma semana em França com uma amiga que, como boa jovem millennial que é, trabalha para uma empresa portuguesa em teletrabalho, ou seja, trabalha desde casa. Esta viagem à França foi a primeira vez que ela esteve em teletrabalho fora de Portugal e só se apercebeu ao ligar o computador na segunda-feira de manhã em Estrasburgo que não conseguia aceder ao Teams da empresa porque este tinha um bloqueio geográfico e ela não estava em Portugal. Felizmente ela estava em boa companhia. Eu dei-lhe acesso à minha conta da NordVPN, ela mudou a localização geográfica do seu computador para Portugal e conseguiu aceder ao Teams da empresa, conseguiu trabalhar sem percalços como se estivesse em Portugal, apesar de estar em França, e conseguiu evitar ser despedida. Escusado será dizer que, depois desta viagem, também ela ficou fã da NordVPN e criou a sua própria conta usando o meu código de desconto, Leonardo. Moral da história: se também tu quiseres navegar na internet como se estivesses em qualquer lugar, segue o link na descrição para obteres um grande desconto no plano de 2 anos mais 4 meses grátis. E se não gostares, podes sempre pedir um reembolso nos primeiros 30 dias. Alessia, o português e o ucraniano não têm muito em comum, não é? Não. Palavras parecidas não temos muito, gramática mais ou menos. Mais ou menos. Mas o que temos de mais parecido é a fonética. Esse é o grande trunfo que qualquer ucraniano a aprender português pode aproveitar, é o facto de termos uma fonética parecida. E, portanto, vamos começar por ver as diferenças e semelhanças entre a fonética portuguesa e a fonética ucraniana. E começando pelas vogais. Em ucraniano temos 6 vogais fortes: A, O, U, E, I. E ainda 4 vogais suaves: Ye, Yi, Yu, Ya. E em português temos 9 sons vogais: A, E, I, O, U, transmitidos pelas 5 letras A, I, O, U. Ou seja, os ucranianos que estão a aprender português já têm quase todos os sons vogais da língua portuguesa. O A ucraniano é igual ao A aberto português. K. Capa. O E ucraniano é igual ao E aberto português. 10. Mer. O E ucraniano é igual ao E fechado português. Ser. Ser. O I ucraniano é igual ao I português. Ira. Ira. O O ucraniano é igual ao O aberto português. Gola. Rol. E o U ucraniano é igual ao U português. Colher. Culha. Existem apenas 3 sons vogais em português que não existem em ucraniano, que são o A fechado
A, o E mudo E e o O fechado O. Depois em português temos 9 sons nasais, as 5 vogais AN, EN, IN, ON, e os 4 ditongos AUN, EN, OIN e UIN. E em ucraniano? Na verdade, não existem os sons nasais na língua padrão. Ok. Só existem em alguns sotaques na parte ocidental da Ucrânia, mas nós não usamos muito, então não são tão fortes como em português. E portanto é mais difícil para os ucranianos aprender. Exatamente. Por exemplo, a palavra ação, Camões, é muito difícil pronunciar. Ok. Mas tu pronuncias bem. Mas é um desafio. É um desafio. É um desafio. Ação. Boa, é isso. Muitos anos a virar frangos. Muitos anos a virar frangos. Passando agora às consoantes. A maior parte das pessoas que ouve português pela primeira vez e que não o conhece, acha que parece uma língua eslava e não uma língua românica por 3 razões. Uma é que temos muitos sons sh, j, que são menos comuns nas outras línguas românicas e mais comuns em línguas eslavas. O ucraniano? Sim. Vocês têm? Nós temos. É por isso que para nós não é tão difícil pronunciar as palavras que têm estes sons. Sons Sh e J. Muito bem. E não é um desafio. Depois, o segundo motivo é o L. Nós em português temos aquilo que em inglês se chama dark L, que é este L assim, que é um pouco diferente do L das outras línguas românicas. Em espanhol, italiano, francês, o L é L, leon, lion, leone, e em português é L, leão. Em ucraniano é igual. Por exemplo, lâmpada. Ou lossós, salmão. Salmão, loçóis. Lossós. É igual, parece loiça. Para além de termos este L que é igual ao vosso L, também temos o L suave, que é igual ao vosso LH. Ou seja, em ucraniano vocês também têm o som Lhe, que é um dos sons mais difíceis para quem está a aprender português. E tens algum exemplo de palavras com este som? carrossel. E a terceira razão que faz com que muitas pessoas achem que o português parece uma língua eslava é que temos muitos aglomerados de consoantes. Por exemplo, o nosso próprio país, Portugal, pronunciamos Portugal. Em ucraniano, vocês também têm aglomerados de consoantes? Temos. É por isso que para a maioria dos estrangeiros é muito difícil pronunciar as palavras em ucraniano e até perceber o significado. Por exemplo, temos uma palavra відзеркалення. Відзеркалення. Fizeste muito bem. Obrigado. Que é reflexão em português. E temos 3 consoantes juntas e depois no fim mais 2. Відзеркалення. Nós não temos palavras com muitas consoantes, naturalmente, só que como nós engolimos muitas vogais, há muitas vogais que não pronunciamos por causa do ritmo da língua, que é uma língua de ritmo acentual. Isso faz com que acabemos por ter aglomerados de consoantes, não da forma escrita, mas na forma de falar. Vocês, já naturalmente, a língua tem aglomerados de consoantes. Exatamente. Até agora as nossas línguas foneticamente são muito parecidas, mas há uma letra que costuma ser muito diferente de língua em língua, que é o R. Em português temos 2 sons para a letra R. O R forte, R, ou R, dependendo do sotaque, e o R fraco, ou suave, R. O R forte é o som da letra R quando é a primeira letra da palavra, como em rei, ou quando vem no meio da palavra em 4 situações. Um R duplo, como em erro, NR, como em honra, LR, como em melro, e SR, como em Israel. Tirando estas situações, o R português é sempre pronunciado R, como em cara ou ser. Em ucraniano, como é que é o R? Em ucraniano temos só um R, que é muito parecido ao vosso R mais suave. Por exemplo, reta. Reta. Ou seja, os ucranianos, quando estão a aprender português, o desafio é o R forte. Exatamente. Aquele R forte é muito difícil. Mas vocês não têm este som? Não. Não existe nenhuma outra letra que faça este som? Não. Nós temos o R, mas não é a mesma coisa. Ok. Ou seja, tu tiveste que aprender o R. Não, mas... E o som R não tem? Não.
Queria acrescentar que em ucraniano também temos os sons de consoantes que não existem em português. O ts e sh. Acho que não é muito difícil para os portugueses, porque tse é o t e o se juntos, não é? Tse. Sh é um pouco mais complicado. É sh, t, sh. Sh. Exatamente. Só que provavelmente dito de uma forma um bocadinho mais... Um bocadinho diferente. Ok. E até inclusive tenho o sh no meu apelido. É sério? E tenho sempre um problema. Quando as pessoas começam a pronunciar e elas sempre perguntam isto é sh ou ch e Como é que é o é teu muito apelido? difícil. Parashchenyak. Pois, é mais difícil dizer isto no meio da palavra. Parashchenyak. Os outros sons consoantes que nós temos em português, vocês têm, não é? Sim. Os sons sibilantes, sh, j, s, z, e depois todos os outros sons que não são sibilantes, b, p, t, v, f, m, n. Vocês têm esses sons todos. O nhe Também temos. também. Esse aí também é um que às vezes é complicado. Dá-me um exemplo de uma palavra. Olem. 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 Vocês têm o nhe no final. Nós não temos isso em português. Sim. Em português o nhe vem sempre no meio da palavra. No meio da palavra. Já falámos sobre a fonética e agora vamos passar para a gramática. Quais é que são as semelhanças entre o português e o ucraniano a nível de gramática? Tanto o ucraniano como o português têm uma ordem básica da frase semelhante, que é o sujeito, verbo, objeto. Por exemplo, eu gosto de comer doces. Também eu. Eu gosto de comer. Eu sou muito gulosa, na verdade. Também eu. Я люблю їсти солодощі. Ou seja, eu Я gosto люблю de comer їсти doces. солодощі. No entanto, por exemplo, em inglês, eu gosto de comer doces também seria uma ordem semelhante, mas eles trocam, em relação a nós, os adjetivos e os nomes. O mesmo acontece em O mesmo acontece em ucraniano, pois. Ou seja, se esta frase tivesse um adjetivo, eu gosto de comer doces saborosos, como é que seria em ucraniano? Я люблю їсти смачні солодощі. Saborosos vem antes de doces. Exatamente. E aliás, em português, às vezes há situações em que um adjetivo vem antes, mas são situações muito específicas e mudam o significado. Por exemplo, dizer que uma pessoa é um grande amigo é diferente de dizer que é um amigo grande. Um grande amigo é um bom amigo e um amigo grande é um amigo que é grande em tamanho. Há duas coisas que podem dificultar a aprendizagem do português para os ucranianos. A primeira é os artigos. Artigos definidos? Definidos e indefinidos porque não existem artigos em ucraniano. E também o verbo ser, porque nós omitimos o verbo ser. Ele existe, mas pode ser omitido. Por exemplo, vim Portugalet. Isso é, ele é português? Ele é português, mas nós não dizemos vim é Portugalet. Não. Nós dizemos vim Portugalet. Ele português. Sim, eu sou ucraniana e a ucraínca. Está feito. Sim. Então uma frase com verbo ser e artigo. Em português, se eu disser eu sou uma pessoa feliz, em ucraniano como é que seria? Я щаслива людина. Ou seja, isso é tipo eu pessoa feliz? Exatamente. Já que falaste de conjugação verbal, as vossas conjugações verbais também são todas diferentes ou são mais simples? São todas diferentes. Vamos comparar com o verbo falar em português. Eu falo, Я говорю, tu falas, ти говориш, ele, ela fala. він, вона говорить. Nós falamos, Ми говоримо, vocês, eles, elas falam. ви, вони говорять. É engraçado porque a vossa segunda pessoa parecia muito com a nossa. Tipo, falas, também disseste, também acaba em sh. Exatamente. Говориш. Voras. Parece que é tipo, tu devoras. Ainda sobre gramática, uma das maiores dificuldades de quem aprende uma língua românica é o conjuntivo, que é um modo verbal que não existe tanto noutras famílias de línguas, pelo menos que eu conheça, e que é muito complicado, sobretudo em português, porque temos o presente do conjuntivo, o pretérito imperfeito, o futuro do conjuntivo, ainda temos o infinitivo pessoal, temos assim uma data de coisas. Não vamos falar em detalhe sobre o conjuntivo, porque isto não é uma aula de gramática, mas quais é que são as tuas dicas
para os ucranianos que nos estiverem a ver sobre a melhor forma de abordarem a aprendizagem do conjuntivo? Eu acho que os ucranianos devem começar por entenderem a função do modo conjuntivo. O modo conjuntivo usa-se para expressar uma hipótese, um desejo, uma dúvida, incerteza. Exatamente. E até sugestão. E também eu acho que eles têm que reconhecer as conjunções. Modo conjuntivo. Por exemplo, embora, se... Ou seja, as palavras que nos obrigam a usar o conjuntivo. Exatamente. Isso é importante porque assim nem sequer é preciso pensar. Ou seja, embora seja, nunca se diz embora é. Ou talvez. Talvez seja, exatamente. Seja. O se estiveres, se estivesses. O quando também. A maior parte das vezes em que há um quando, existe um conjuntivo. Quando for, quando quiseres. Existe alguma coisa em ucraniano que seja parecida ao conjuntivo, que possa ser uma ponte? Nós podemos aplicar e comparar. Por exemplo, se nós falarmos do futuro, nós podemos aplicar a regra do presente, do futuro do conjuntivo. Por exemplo, se tu acabares o trabalho mais cedo, Podes ir para casa podes ir para casa mais cedo. Якщо ти закінчиш роботу швидше, ти зможеш піти додому швидше. Exato. Exatamente. E a mesma... É sempre com o futuro do conjuntivo. Com o futuro do conjuntivo. Se fizeres, se conseguires. Se conseguires, mas também quando nós falamos do passado. Sim. Se tivesses acabado o trabalho mais cedo, terias ido para cá. Aqui é conjuntivo e depois condicional. Exatamente. Por exemplo, якби ти закінчив роботу швидше, ти б зміг піти додому швидше. Se tivesses acabado o trabalho mais cedo, Exatamente. terias ido para casa mais Exatamente. cedo. Eu não sei ucraniano, mas estou a supor que é isso que tu disseste. É a mesma coisa. Já chega de gramática e vamos falar de vocabulário. Como eu disse no início, não há muito vocabulário parecido, mas existem algumas coisinhas. Eu, no passado, fiz dois vídeos a comparar o português e o russo e aprendi que existem algumas palavras na língua russa que acabam em sia, tipo aktia, revoluция, que são equivalentes às palavras portuguesas que acabam em são. Ação, revolução. E cuja raiz é o latim. Em ucraniano também existem algumas palavras assim que vêm do latim. Sim. Temos a palavra ação, actia, ilusão, ilúzia. Ou seja, para os ucranianos que estiverem a aprender português, palavras que acabam em sia, normalmente são iguais em português, mas acabam em são. Que outras palavras parecidas é que vocês têm? Eu posso comparar a palavra universidade com a palavra ucraniana universitet. Facultet, faculdade. Ok. Paritet, paridade. São poucas, mas também existem outras palavras parecidas entre o português e o ucraniano. Por exemplo, guarda-roupa, garderobe, cômoda, que também é um móvel, comote, música, em português, e música em ucraniano. Ok. Teatro, teatro. Museu, musei, e corredor, corredor. Mas também existem palavras que soam de maneira semelhante, mas têm o significado diferente. Por exemplo, a palavra pomada. Ok, pomada. Que é uma pomada é tipo um creme, não é? Creme, sim. Mas em ucraniano significa batom. Batom para os lábios. Para os lábios, pomada. Pomada. Em português, duro. Mas em ucraniano, por exemplo, uma palavra que é parecida, durem. Durem. Durem, que é maluco, bobo. Ok, maluco. E uma palavra engraçada, e sempre, os meus alunos sempre se riem desta palavra, é perder. Perder, que é perder. Perder, em ucraniano significa uma coisa má. Sim. Significa uma coisa má. Não muito má, mas não muito agradável, vamos dizer assim. Ok, que é o quê? Peidar. Peidar. E Lécia, para concluir, que conselhos é que tens para os ucranianos que vieram para Portugal e se estão a adaptar ao país? O primeiro conselho é começar a aprender português, porque Portugal é um país que tem a sua própria língua, e mesmo que a maioria dos portugueses falem muito bem inglês, mas os ucranianos têm que aprender português. É, porque também relacionas-te com as pessoas do país de outra forma se falares a língua deles. Exatamente. É uma relação mais
quebram-se mais barreiras. Exatamente, é muito mais fácil depois fazer amizades com os portugueses mesmo. Assim aconteceu comigo. Eu consegui fazer uma amizade com uma portuguesa devido à língua. E também é importante explorar o país, a cidade em que vocês moram, os bairros, também conhecer a cultura e os costumes portugueses. E o mais importante é que vocês estejam abertos às novas regras, à nova cultura. Ou seja, a forma como as coisas se fazem em Portugal. Em Portugal, porque é um outro país e claro que há algumas coisas que sejam semelhantes e outras que são diferentes. Sim. As normas sociais, a forma como as pessoas se comportam. Exatamente. Muito obrigado, Lécia. Muito obrigada, Leo. E se gostaste da presença da Lécia aqui no canal, vai ver a página dela no Instagram, Portuguese Vibe. Muito obrigado aos meus patrons pelo seu apoio todos os meses, bem como às pessoas que têm feito doações por PayPal. Se gostaste deste vídeo, vais adorar estes aqui a comparar o russo e o português.